Olá, queridos artistas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Jéssica, da disciplina de arte, e hoje iremos começar o PET 2. E na semana um, sobre o tema materialidades, a gente vai estudar um momento de ruptura na história da arte. Um momento em que na contemporaneidade os movimentos artísticos eles estavam se expressando de forma individual, trazendo ali os seus pensamentos, né? Formas modernas de se chegar então a um resultado. E essas formas, esses pensamentos, essa modernidade, ela vinha contra, né, todos aqueles padrões acadêmicos, né, todas aquelas técnicas e práticas desenvolvidas, né, e ensinadas nas academias de arte, certo? Então, o impressionismo, ele surgiu ali na segunda metade do século XIX, né? Um grupo de artistas franceses que se opunham ali à arte acadêmica estavam pesquisando, né, estudando novas formas de se fazer arte ali através da pintura, né, novas técnicas, digamos assim, visto que dentro, né, ali das academias de arte havia-se todo um padrão quanto a contorno, quanto à disposição, quanto a corpo, quanto à paisagem. Então, cada estilo de pintura, ela tinha os seus padrões, elas tinham as suas técnicas e deveriam ser seguidas. E uma vez que as obras, elas não correspondiam aí essas características, essas técnicas, elas eram consideradas então impróprias. Então foi através ali da obra de Monet, essa que vocês veem abaixo, que se chama Impressão Sol Nascente, que se deu ali o surgimento desse movimento, certo? Então, o termo impressionista, ele foi cunhado como um insulto inicialmente, de uma forma pejorativa. Entretanto, se tornou então título deste movimento. O quadro Impressão Sol Nascente de Monet, ele faz referência a estudos sobre a luz, né? Então ele mostra a fluidez, é um movimento, na verdade, né, que mostra essa fluidez do pincel, né? Pinceladas mais soltas, sem muitos contornos, o que é totalmente aí diferente dos movimentos anteriores, como, por exemplo, os movimentos clássicos, como o Renascimento, Neoclassicismo, certo? Mas tudo bem. Então, aqui vocês têm uma imagem, né, do quadro. Tô dando um zoom para vocês perceberem, né, essas pinceladas. Quando o quadro ele é visto de muito perto, a gente acaba às vezes até se perdendo no que está nele, porque não há contornos, né? Não há essa nitidez, né? Não tem aqui muitos elementos, né, que são considerados ali nas academias, certo? Então são cores mais vibrantes, traçados mais simples, e a característica ela vai se distanciando também dos estúdios, porque dado esse estudo da luz, essas pinturas eram feitas ao ar livre, né? Então foi um momento até, digamos, de um avanço, né? Porque os pintores, eles tinham ali seus cavaletes e tinham os bastões de tintas, né? Não eram mais aquelas tintas pesadas e enormes, certo? Então vamos lá para a atividade. Então, depois que vocês conheceram o movimento, a atividade pede que a gente analise, né, essa obra que se chama Primavera de Sandro Botticelli, em comparação com a impressão Sol Nascente de Monet, certo? Então vamos lá. Nota-se aqui que há diferenças, digamos que abruptas. Por quê? O impressionismo, né, é um movimento de ruptura. Ele está indo contra todas essas características, né? Por quê? Neste momento já havia surgido também a fotografia. Então, por que representar de fato,
né, pessoas, representar momentos, né, que já tem e ter tanto comprometimento com o real se já tem a fotografia que faz isso. Então, o movimento impressionista, ele estava também ligado ali e influenciado pela fotografia em questão, né? Falando também da questão do enquadramento, o movimento, a fluidez na pintura. E aqui nessa obra de Botticelli, a gente vê de início, né, vê um anjo sobrevoando, a gente vê aqui, ó, na lateral, né, uns seres, e na verdade são seres mitológicos, né? E essa é uma principal característica ali das escolas, né, clássicas, dos movimentos clássicos, que é a temática religiosa, que é a temática, né, mitológica, não só isso, mas o comprometimento com o real, né, toda essa representação, a harmonia de cores, o uso, né, do contraste. Então, são todas características que são das escolas clássicas, tá? Então, eu escrevi aqui como resposta. Na obra de Sandro Botticelli, é notável o uso das técnicas e padrões acadêmicos, como a representação do corpo humano com a aproximação do real, a harmonia entre as cores, a temática mitológica e o uso do contraste, diferentemente de Monet, que não aborda uma temática mitológica e nem religiosa. Sua pintura é paisagista, expressa a liberdade, as pinceladas são mais soltas, expondo também a ausência de contornos e outros, né? E outro ali o uso das cores associando ao estudo de luminosidade. Aqui não tem a pintura, né? Mas o Monet, ele pintou 50 versões da Catedral Notre-Dame, fazendo aí o estudo, né, dessas cores, o estudo das luzes por meio ali dos dias e noites, né? E acho até interessante que vocês procurem depois, tá? Para vocês terem conhecimento. A segunda atividade, ela diz o seguinte: o impressionismo é um movimento que leva a pintura ao estudo de luz plena, do ar livre e da autenticidade na reprodução do impacto do céu sobre a vida. Daí a proximidade com a fotografia. É importante ressaltar que, com o surgimento da fotografia, muitas funções que antes eram do pintor, como retratos, vistas de cidades e campos, reportagens e ilustrações, passaram ao fotógrafo. Seria o fim da profissão do pintor? Então a gente vai ver e discutir um pouquinho sobre isso. Por quê? O movimento impressionista, turma, ele surgiu justamente na necessidade de transformar. Por quê? A tecnologia ela chega e se a gente não se adequar, se a gente não procurar inovar, muitas coisas vão ficando para trás. Então, o que que os pintores, o que que os artistas fizeram? Logo, eles se inspiraram, né? Fizeram estudos por meio de fotografias, né? E entra aí até a questão do enquadramento. Aqui não tem muitas obras, mas se vocês procurarem aí por Lírios d'Água, do Claude Monet, se vocês procurarem pela A Estrela ou a Dançarina no Palco, de Edgar Degas, vocês vão ver essa diferença, né? Vão notar aí essa inspiração. Tem um quadro também bem interessante que se chama O Baile, que é de Renoir, certo? Então vamos responder. Com base na leitura do texto acima, que diz: o movimento impressionista surgiu justamente na necessidade de transformação, como eu havia dito, artistas como o pintor Edgar Degas, ao invés de esnobarem a fotografia, utilizaram na conspiração de suas obras. Os impressionistas, neste período, tinham a vantagem da cor, enquanto a fotografia só era reproduzida em preto e branco. Então, com base na leitura acima, e como eu já conversei com vocês, a resposta correta é a letra D, porque a fotografia, ela influenciou de forma positiva. Por quê? Porque eles usaram também como base de estudo para poder pintar, né? E também para investigar novas formas aí de se fazer arte, certo? Então, a gente vai para a terceira atividade.
Então, temos aqui a evolução do impressionismo. O impressionismo, ele marcou justamente por essa liberdade de pintar, esse uso da criatividade, né, e as pinceladas. Por quê? As pinceladas, elas tinham ali, de certa forma, uma liberdade. Isso dava também a ausência de contorno. Vejam aqui ao lado essa obra. São vários pontinhos. E isso é consequência do impressionismo, né? Que deu ali, digamos que, a oportunidade do pontilhismo. E através do pontilhismo se tem de fato várias obras que são ali pintadas com vários pontinhos, certo? Certo? Então vamos lá. Então, a terceira atividade é para que você crie um desenho, uma paisagem por meio dos pontos. Então, vocês já sabem. Usem e abusem da criatividade e não deixem de caprichar, colorindo muito, muito bem. E eu vou ficar ansiosa esperando a atividade de vocês. Um beijão e até a próxima, turma. Não esqueçam de enviar a atividade, hein?